Boa tarde, pessoal. Continuamos aí com a gravação das atividades extras de matemática, as atividades que foram passadas no dia 28 e 29 de junho, né? Preparatórias aí para avaliação bimestral, tá? Então, nós paramos ontem, na terceira parte, nós paramos aqui, ó. Onde a gente. Opa, cadê o meu lápis? Ixi. Eu vou dar um pontinho aqui pra você ver, tá, Achei. professor? Pessoal, quero dizer que às vezes eu vou dar essas perdidas aqui porque eu tô com um problema nas vistas, né? Eu tive um problema por causa de uma conjuntivite e, e aí ela deixou algumas sequelas. E eu não sei se é por causa do tempo seco, alguma coisa assim. A minha visão ela tá muito ruim, ela tem inflamado, tem ficado muito seca. E agora eu tô dando aula que tô olhando pra tela, que nem eu falei pro pessoal agora há pouco antes de começar a gravar. Parece que tem uma cortina de plástico assim, ó, na frente da um plástico meio transparente. Sabe aqueles plásticos que a gente coloca, né, no box do banheiro, aquela coisa assim? Dá pra ver, mas fica meio embaçado assim. Então às vezes eu vou dar essas perdidas por causa da tela branca. A tela branca é o que mais irrita a visão aqui. Mas vamos lá, vamos continuar assim mesmo. Então, continuando aqui, pessoal, ontem a gente fez, na terceira parte, a gente fez esse aqui, ó. O 497 vezes 6. Porém, eu mostrei pro pessoal como é que a gente faz multiplicado por 3 e depois a gente dobra o resultado, né? Então, a gente, em vez de fazer por 6, por quê? Porque por 6 muita gente se confunde com a tabuada, certo? E que nem eu falei, se você conseguir saber a tabuada do 2, do 3, do 4 e do 10, né? Acho que você não precisa nem saber a do 5, porque a do 5 é a metade do 10. Né? Os resultados que vão dar na tabuada do 5 vão ser sempre a metade. O que, que você precisa saber? O conceito de metade. E o conceito de metade ele é interessante porque você não precisa decorar todos, né, na tabuada. Você tem de 2 a 9, né? De 2 a 9. Então, se você sabe, por exemplo, a tabuada do 10, de 2 a 9, basta você saber quais são a metade de cada número, de cada resultado, que você vai saber automaticamente a tabuada do 5, tá certo? Se você sabe a tabuada do 2, você sabe a tabuada do 4. Se você sabe a tabuada do 4, você sabe a tabuada do 8. Entendeu? Tudo usando o conceito de dobro e metade, tá certo? Mas vamos lá. O Daniel não estava com a gente ontem, né? Então vou pedir para o Daniel nos ajudar nessa aqui agora. Tá bom, Daniel? Vamos lá. Daniel, vou fazer aqui, ó, 954 vezes. Deixa eu só aqui, vezes 10. Ué, professor, não é 5? Sim, vamos fazer tudo pela tabuada do 10 e depois pegar a metade. Tá certo? Então eu vou pegar, na verdade, eu vou fazer cada resultado, desculpa. Eu vou fazer cada cálculo aqui por 10 e já tirar a metade. Então vamos lá. Daniel, 4 vezes 10. 4 Quanto vezes é? 10? É 40. 40, é fácil, né? É só colocar um zerinho ali. E qual a metade de 40? 20. Então, ok. Então eu já sei aqui, ó, que no meu cálculo aqui, ó, 954 vezes 5. Como eu tenho que fazer todos os números de cima multiplicado por 5, eu já sei que 5 vezes 4 é 20. Então eu coloco o zero aqui e subo 2. Agora eu vou fazer a mesma coisa, depois eu vou somar o 2 ali, tá bom? Então deixa eu apagar aqui primeiro. Lembra que o pessoal, a aula é para todos os níveis, tá? Então pode ser que tenha gente que está achando, nossa, muito fácil, outros estão achando muito difícil. A gente sempre vai explicando de várias maneiras diferentes aí para poder atender a todo mundo, tá bom? Então vamos lá, agora eu vou fazer de novo. 5 vezes
10. Quanto seria, ô Daniel? 50. 50. Qual a metade de 50? Uma metade de 50? Isso. Ixi. Conceito aí, pessoal, guarda. Tudo bem, Daniel, se você tiver com dificuldade aí, não tem problema. Mas guarda aí, ó. Metade, ó, vou até colocar aqui, ó, dividido aqui, ó, por 2. É 25. igual, exatamente, 25. Guarda aí, são conceitos, tá bom? Metade de 50 é 25, guarda aí. 25, agora sim, eu somo com 2 que está aqui em cima. 25, 26, 27. Então eu ponho o 7 aqui e subo o 2 lá em cima de novo. Ok? Vamos lá novamente. Deixa eu apagar aqui. Novamente, sabendo. Nós vamos pegar sempre pelo mais fácil, vocês entenderam? A questão é sempre ir para a tabuada mais fácil para a gente poder ter pistas para chegar na resposta correta. 9 vezes 10. 90? 90. Agora o conceito. Qual é a metade de 90? Peraí. 4. 45. 45. Muito bem. Guarda o conceito, pessoal. Não esqueça. Deixa eu arrumar o 5 aqui. Ok. 45 mais 2. 45. 46, 47. Deixa eu mudar a cor aqui. 47. Pessoal, o resultado ficou igual ao de vocês? Sim. Ok? Vocês entenderam como é que eu fiz? Né? Sempre me baseando na... Deixa eu mudar aqui só o pontinho. Sempre me baseando na tabuada mais fácil que eu posso fazer. Então, em vez de eu ficar quebrando a cabeça para fazer a do 5, é óbvio que a do 5 tem muita gente que já sabe de cabeça, né? Já sabe. Ali, bater o olho já sabe. Porém, quem não sabe, quem tem dificuldade na tabuada do 5, vai no mais fácil, que é a tabuada do 10. Porém, a gente tem que conhecer o conceito de dobro e metade, tá bom? Então, aqui nós usamos o conceito de metade. Na tabuada do 4 e na tabuada do 6, a gente usou o conceito de dobro, tá certo? Depois tem o da tabuada do 9, foi como eu expliquei, né? Para a gente fazer. Mas quando tiver um cálculo com a tabuada do 9, eu explico de novo, tá bom? Não vou entrar nesse assunto para a gente não misturar os assuntos e não conseguir mostrar na prática como é que poderia funcionar. Tá bom? Então eu vou para as outras, e aí quando tiver alguns cálculos usando a tabuada do 9, eu mostro qual outra forma facinho também de você descobrir o resultado da tabuada do 9, sem ficar na decoreba. Então na decoreba, o que eu faço na decoreba? Basicamente eu tenho que saber a tabuada do 3 e do 2. Esse é fundamental. 3 do 2 e do 10. O do 10 a gente já sabe por instinto, né? Então vamos. Ficou alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vou limpar aqui, tá? Não. Alguém. Tá tudo tranquilo aí, então, né? Vou continuar. Daniel, tá me ouvindo bem? Que você caiu aí, voltou, tá tudo certo? Tá sim, professor. Tá. Pessoal, agora esses cálculos aqui que a gente vai trabalhar, eles são de subtração. Subtração e divisão. Logo depois tem a divisão, certo? Os dois, eles têm a colocação correta dos números, diferente da multiplicação e da adição, onde tanto faz. Se você multiplicar o de cima pelo de baixo ou de baixo pelo de cima, o resultado vai ser o mesmo, certo? Se você somar o de baixo pelo de cima, o de cima pelo de baixo, também o resultado vai ser o mesmo. Já na subtração, não, pessoal. Na subtração e na divisão, você precisa colocar os números nos seus devidos lugares, senão não vai conseguir chegar no resultado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Nós temos o 574 e o 130. Eu tenho que ver dos dois qual é o maior.
independente se o maior vem aqui ou se ele venha aqui. Para eu conseguir o resultado agora, tá, pessoal? Depois, mais para frente, a gente vai aprender a fazer cálculos com números negativos. Aí a gente pode até trocar a ordem aqui. A gente poderia até fazer 130 menos 574. A gente teria um valor negativo aí, tá certo? Mas, por enquanto, nós não vamos trabalhar com números negativos. O número negativo, pessoal, para que vocês não fiquem aí pensando, o que seria o número negativo? O número negativo é o seguinte, aqui sempre, quando a gente vai montar esse cálculo aqui, ó, nós imaginamos que nós temos R$ 574 no bolso e nós vamos comprar alguma coisa, um objeto de R$ 130, certo? Então a gente vai fazer o cálculo para saber quanto vai sobrar no nosso bolso, certo? Esse é o cálculo. Porém, pessoal, quando eu faço ao contrário, vamos supor que o 130 estivesse na frente do 574. Ele está dizendo que você tem R$ 130 e você vai gastar, você vai comprar alguma coisa de R$ 574. Isso acontece na nossa vida, não acontece? A gente não compra coisas, o papai, a mamãe aí, né, vai comprar alguma coisa e às vezes acontece, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem um salário, né, defasado já há muito tempo, que não tem reajuste, né? Aliás, não é reajuste, não temos aumento, nós só temos reajuste, só corrige ali com a inflação, mas a gente não tem um aumento. Então o que acontece? Isso aqui é o que acontece geralmente. Você tem R$ 130 no bolso, você quer comprar uma coisa de 574. O que vai acontecer? Você vai ficar devendo. O número negativo é a dívida que você tem, tá certo? É a dívida que você ficou. E aí o que a gente faz no dia a dia? A gente paga em parcelas, né? Então esse mês sobrou R$ 130 ali no meu salário, só que eu quero um celular de 574. Aí o que acontece? Eu pago 130 esse mês, fico devendo umas parcelas, aí no outro mês eu pago mais 130, certo? E aí eu vou pagando até eu conseguir pagar, quitar o valor do celular. Então o número negativo, gente, se a gente mudar, ó, na subtração e na divisão tem isso. Se eu mudar a ordem dos números, vai mudar o resultado, tá? Mas agora não é o caso. Nós não vamos fazer cálculos com números negativos, tá bom? Só quero que vocês saibam que existe, tá bom? Que existe, mas não vamos fazer ainda. Então não se preocupem com isso. O que eu tenho que me preocupar agora, por enquanto? O número maior tem que ficar em cima, tá bom? Desculpa minha flechinha meio torta aqui, tá? Mas assim, o número maior tem que ficar em cima, porque nós estamos aprendendo apenas a gastar aquilo que a gente tem no bolso, sem ficar devendo para ninguém, tá bom? Vamos entender dessa forma, certo? Então vamos lá, João, pode me ajudar aqui? Aham. João, 4 menos 0, quanto sobra? 4. 7 menos 3, quanto sobra? 4. 4. E 5 menos 1, quanto sobra? 4. 4. 4, 4, 4, 4. Parece um pato, né? 4, 4, 4, 4, 4. Ok, deu o mesmo número aí que vocês? Sim. Sim, na verdade sim também. Tá, ok. Pessoal, agora eu vou mostrar uma outra forma da gente fazer, tá? A Luísa vai me ajudar aqui. E eu vou fazer de outra forma, tá? Para quem ainda tá com dificuldade. Tem gente que pode estar com dificuldade em subtração ainda, tá? Então aí eu vou fazer de outra forma para que, né, todos possam entender aí. Então 889 menos 232. Pessoal, não esqueça, tá?
A gente sempre faz o cálculo imaginando que seja uma quantidade de dinheiro que a gente tem na mão, mas a gente pode usar qualquer outra coisa, tá? Como exemplo, certo? Luiz, aqui, ó. A pessoa fala assim, 9 menos 2. Professor, eu não consigo fazer aqui com os meus dedos. Vai lá e faz no caderno. Você faz assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo? E aí, ó, olha o conceito que eu mudei agora, ó. E aí, o que eu faço? Eu apago 2, ó. 1, 2 e conto quanto sobrou. Simples, não é? Deixa eu colocar aqui. Isso, deu 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Então aqui deu 7. Aqui eu já sei que tem 7. Olha só o pensamento. Aqui eu já sei que tem 7. Então eu coloco mais 1, fica 8, certo? É exatamente o 8 menos 3. Ou seja, agora eu apago 3, ó. 1, 2, 3. Quanto sobrou? 5. Ok. Eu posso ir pelo raciocínio lógico e adicionar só mais 1 aqui. E já ter o resultado, ou eu posso fazer os 8 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, eu apago 2. 1, 2. Quanto sobrou, Luísa? 8 menos 2? 6. 657. Confere no de vocês aí. Só que assim, do jeito que eu fiz aqui, pessoal, você pode fazer escrevendo no seu caderno, pode fazer o tracinho ali apagando, ou você pode usar os dedos, ou você pode usar feijões, ou você pode usar material dourado, entendeu? Você pega a quantidade de cima e você tira a quantidade de baixo, certo? Eu só tenho que ficar atento quando o número de baixo for maior do que o número de cima, certo? Porque aí não vai dar certo. Por exemplo, na próxima conta aqui já tem esse exemplo, ó. Colocar um embaixo do outro, 1000, colocar bem espaçado, pessoal, por quê? Para eu conseguir colocar um embaixo do outro certinho. 1584 menos, ó, 900. Eu posso começar de trás para frente também. Eu posso começar pela unidade, tá, gente? Comecei aqui pela centena, mas numa outra aí eu já fiz pela unidade. Olha só, o importante, pessoal, é que o número esteja certinho embaixo do outro. Para quem tem dificuldade, pode ir lá colocar o zero aqui, ó, o famoso zero à esquerda. Tá certo? Só para ficar tudo certinho, tá? Agora aqui, pessoal, ó, aqui o 4, ele é menor do que o 9. Embora o número 1584 seja maior do que o 989, o 4 aqui, a unidade, só a unidade, ela é menor. Então, quando eu for fazer aquele meu joguinho lá embaixo, de colocar os pauzinhos e tudo, eu tenho que ficar atento a isso. Eu não, como é que, ó, eu fiz aqui, né? Eu fiz os pauzinhos, aí eu apago, né? Eu faço a quantidade de tracinhos e aí eu apago a quantidade de baixo. Porém, eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou apagar 9 aqui? Vai ficar faltando tracinho para eu apagar, certo? Não pode acontecer isso, ok? Então, como é que eu faço? Vou fazer de uma forma diferente agora. Quem que me ajudou na outra foi a Luísa, né? O João já me ajudou. Daniel. O que eu faço aqui, Daniel? Eu acho que tem uma televisão alta aí do seu lado, eu não tô conseguindo te ouvir. O filme é de ação, ele tá muito alto aqui.
Ok, você não tem um lugarzinho mais silencioso que você possa fazer seus estudos? Para não tirar sua atenção? Aí, tiro 8, corto 8, Eu tiro isso, tiro 1 do 8, aqui vai ficar 7. Não 7. pode esquecer disso. E aqui vai ficar 14. Certo? Ah. Aí a pessoa pode falar, professor do céu, eu vou ter que fazer 14 tracinhos para eu conseguir chegar. Eu posso inverter a situação. Em vez de eu desenhar 8 tracinhos e apagar 9, eu começo a contar do 9 e vou até o 14. Certo? Ó, 9, 10, 11, 12, 5, 13, 14. Quantos aqui eu fiz? 5. 5. Então eu coloco 5 aqui. Vocês entenderam? Eu peguei do 9 e contei até o 14. É uma outra forma de eu descobrir quanto sobra se eu pegar 14 e tirar 9. O problema é que nós não temos 14 dedos, então a gente tem que mudar, né? Ah, eu posso contar com o do pé. Não vai dar muito certo, né? Eu contar com o dedo do pé ali, certo? A gente pode se atrapalhar. Então eu faço a operação inversa. Eu vou contando do 9 até chegar no 14. O que vai sobrar é exatamente a diferença ali, tá certo? O que vai sobrar é exatamente a diferença, ok? Vamos para o próximo. Agora, o Daniel, quando estava 8, estava tudo legal, porque 8 menos 8 é 0. Só que agora diminuiu. Agora é 7. O que eu faço? Pra mim, vai ter que tirar do 5. Isso. A minha Eu vou lá, opinião, né? corto aqui fica 4. Muito bem, é isso mesmo. E aqui passa a ser 17. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa agora, pessoal. Eu vou do 8 até o 17, porque eu não tenho 17 dedos. Então eu vou do 8 até o 17. Então eu faço 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 9. Certo? Isso, vamos contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Só conto para tirar qualquer dúvida, tá, pessoal? Mais uma vez, ó, o 4. Eu vou fazer aquilo que você falou, vou tirar do 1 aqui, aqui vai ficar 0. E aqui vai ficar 14. Certo? Certo. Então, eu vou lá e faço a mesma coisa aqui, ó. Eu estou no 9, aí, tá vendo? Eu tô pegando do que tá menor e vou contando até chegar no número maior, ó. O que sobra é a diferença. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Quanto deu? 0. 5. Pensei que já tava no outro lado já. 5. Agora sim, 0 menos 0 dá 0. Não vou nem colocar aqui, tá? Não vou nem colocar, não vou nem me dar o trabalho de colocar ali. Certo? Então o resultado é 595. Tá igual ao de vocês? Tá. Ok. Agora, pessoal, eu vou mostrar uma outra técnica para vocês que vocês podem usar quando o número de cima for cheio de 0. Quando tiver cheio de 0 em cima, né? Eu posso usar essa técnica. Por quê? Porque se eu tirar aqui, ó, vou fazer aqui 900 menos 133. Se eu fizer isso, ó, eu vou ter que tirar, eu vou ter que, olha só o serviço, ó. O 0 não dá para tirar 3. Então eu vou emprestar do colega do lado. Só que o colega do lado também tá pobre que nem eu aqui, ó. Ele não tem nada. Aí ele vai pedir pro vizinho dele aqui, ó. Aí o vizinho vai ficar com 8. Aí ele vai ficar com 10. Agora sim o meu amigo que tem para emprestar para mim. Aí eu vou cortar o 10, vai ficar 9 e aqui vai ficar 10. Olha o serviço que eu tenho que fazer. Eu tenho que riscar toda a minha conta primeiro antes de eu começar a fazer alguma coisa. Então, vamos melhorar isso? Em vez de eu fazer isso aqui, o que eu faço, gente? Toda vez, se eu tirar um de cima e um de baixo, a diferença vai ser a mesma.
tá? A diferença, porque o que interessa para mim é a diferença, certo? Então, a diferença entre 900 menos 133 é a mesma que se eu tirar um de cada número aqui, ó. Se eu tira um de, Daniel, tira um de 900, quanto fica? 1 de 900? É, 899. muito bem. 899. Mas para o meu pensamento dar certo, eu tenho que tirar um também do de baixo. 133, Luísa, menos 1, quanto fica? 133 menos 1, quanto fica? 132. 132. Pessoal, a diferença dos dois é a mesma. A diferença de 900 menos 133 e a diferença entre 999 menos 132 é a mesma, tá? Eu vou até fazer os dois cálculos rapidinhos aqui para a gente ver. Só que presta atenção, só dá certo, pessoal, se o número que tiver em cima for assim, ó, cheio de zero, tiver 2, 3 zeros, tá? Se ele for um número, por exemplo, um número redondo, for 900, for 1000, por exemplo, aí dá certo. Você tem que tirar um de cima e um de baixo. Aí vai dar certo. Se for um número, por exemplo, 901, por exemplo, já não daria muito certo, certo? Já não daria nada certo, tá ok? Isso aqui que eu estou explicando, ele só dá certo com números que são redondos, tá? E assim, cheio de zero em cima. Então, eu vou fazer os dois aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer primeiro o 899 aqui para ver se dá certo. 9 menos 2, quanto sobra? 9 menos 9, Isso, 7. 7. 9 menos 3, 9 menos 3. sobra 6. 6. 6. 8 menos 1, É 7. 7. Agora, vamos fazer a conta com aquele monte de corte. Então, aqui vai ficar 8, aqui fica 10, aí eu corto, fica 9, e aqui fica 10. Vamos ver se fica a mesma coisa. 10 menos 3, quanto sobra? 10 menos 3. 3, 10. 3, 7. 7. 9 menos 3, quanto sobra? 9 menos 3. 6. 6. 8 menos 1, 8 menos 1, 7. 7. Viram só? Deu o mesmo resultado, ó. Deu o mesmo resultado. A diferença é a mesma entre os dois números, certo? A única diferença é que no do outro de cima eu não precisei ficar fazendo um monte de corte, tá certo? Eu não precisei ficar cortando. Eu já facilitei logo no começo. Eu tirei um de cima e um de baixo. Pronto. Minha conta ficou super fácil, ok? Então, quando for um número redondo assim, pessoal, você não precisa ficar fazendo um monte de corte. É só mudar ali, tirar um do de cima e um do de baixo que dá certo. Fala, Daniel. Professor, Oi. mas não tem problema eu ficar tirando um monte assim de zero, não, né? Que eu fiz do meu jeito aqui. Eu coloquei 900, aí fui tirando. Não tem importância. Eu só estou mostrando uma outra forma que você pode fazer que fica mais fácil. Mas na hora, pessoal, eu vou mostrar um monte de jeito aqui de fazer, tá? Um monte de maneiras aqui diferentes para você poder fazer seus cálculos. Mas no final, quem decide como vai fazer é você, tá bom? Quem vai decidir aí é você. Luísa, quer falar alguma coisa? Quanto tempo a gente ainda tem? 10 minutos. Aparece um sinalzinho aí na tela, indicando. Eu acho que para vocês também deve ter, né? Contando o tempo Também aí. não. Não aparece Não. para vocês? Então tá. Apareceu aqui o avisando tem 10 minutos ainda. Fala, João. O que eu notei é a Ludmilla deu sumiço. Ah, tá. Depois eu vou ligar para ela para saber o que aconteceu, se tá tudo bem.
tá bom? Tá ok? Vamos lá então, pessoal. Vamos para o próximo. 1954, perdão pela letra, aí você já sabe que eu escrevo no mousepad aqui, né? Com a visão ruim ainda, fica pior, porque o lápis aqui é branco, a tela é branca, eu fico sem saber onde está o lápis aqui. Menos 587. Ok? Então, nossa, muita poeira aqui. Então vamos lá. Pessoal, professor, eu consigo tirar um de cima e um de baixo? Até consegue, pessoal, mas não vai adiantar muita coisa não. Tá? Só dá certo aquilo ali quando tiver o número de cima for um monte de zero. Tá? Pra você não ficar cortando os zeros, aí você faz desse jeito. Do outro, você vai fazer da forma tradicional mesmo. Tá ok? Então vamos lá. Quem poderia me ajudar aí, né, a fazer esse aqui? Essa aí até eu fiquei Vamos lá, complicado. Luísa. Tá ok, vamos lá. Luísa, 4 menos 7. Como é que eu faço aqui? Desculpa, do não entendi. Oi? Quarto do lado. Isso, aqui fica 4 e aqui fica 14. Ok, eu vou fazer direto, tá, pessoal? Quem precisa fazer os tracinhos aí, pode fazer. Eu já mostrei que você pode fazer. Desenha todos né, os tracinhos e tira a quantidade que está pedindo para tirar. Ou então você pega né, parte da menor quantidade e vai fazendo tracinho até chegar na maior quantidade, que o que vai ficar ali é a diferença. Eu mostrei das duas maneiras, tá? Mas quem decide aí como vai fazer são vocês, tá bom? Então eu vou fazer de uma forma mais rápida agora. 14 menos 7, quanto sobra, Luísa? 7. Muito bom, 7. E aqui, 4 menos 8. De novo, temos problemas aqui, porque o 8, o número de baixo é maior do que o número de cima. Quarto 9. Corto 9, que vai ficar 8. E aqui vai ficar 14. 14 menos 8. Quanto 6. sobra? 6. Agora, 8 menos 5. Quanto sobra? 3. 3. E aí o 1 não tira nada, né? Porque aqui é o 0, o famoso 0 à esquerda aqui. Sobra 1 mesmo, 1367. Bateu com a conta de vocês aí? Sim. Ok. Vamos lá. Pessoal, divisão aqui é só conceito. Eu vou apagar, tá, pessoal? Quem está corrigindo aí, dá pausa, tá bom? Apaguei. O de baixo é só conceito, pessoal. É só conceito. Então, sempre que eu for fazer o cálculo de multiplicação, eu sempre penso em balas e crianças, tá? Eu sempre penso em balas e crianças. Então, eu pego aqui, vou até fazer de azul. Eu pego... Nossa, mas eu subi, o que aconteceu? Não era multiplicação. Oxi. Pronto, agora sim. Balas e crianças. Então eu pego e divido aqui, ó. Faço a minha chavinha aqui. Se eu tenho 3 balas para 3 crianças, vão ficar quantas balas para cada um? Eu tenho 3 balas. E eu tenho 3 crianças. Eu preciso dar a mesma quantidade de balas para todas. Quantas balas cada uma vai ficar? 0. 0? Mas 0 se eu não tivesse bala nenhuma. Né? 0 se eu não tivesse bala nenhuma. Ah, eu não consigo apagar aqui o da Luísa. Consegui. 0 se eu não tivesse nenhuma. Mas eu tenho 3 balas e tenho 3 crianças. Eu falei errado. Uma para cada. Eu vou dar uma para cada. Imagine o professor aqui, né? Eu tenho 3 balas e eu tenho 3 alunos. Eu vou dar uma bala para cada um. Quantas balas vai sobrar na minha mão? Nada. Nenhuma. Tá? Agora eu abaixo 6 aqui, ó, para continuar a minha conta. Agora sim, mudou. Eu tenho 6 balas agora.
E continuo tendo as 3 crianças. O número aqui, pessoal, eu sempre penso como se fossem crianças. E o número que está aqui, ó, 1 a 1, eu sempre penso que são balas. Para ficar mais fácil para eu poder fazer a divisão. Certo? Isso eu já sei. Por que que eu falo assim a divisão? Porque a mãe da gente não fala às vezes? Ah, divide com seu irmão, divide com seu primo, divide com a sua prima, divide com seu amigo, com a sua amiga, não é? Fala, divide. Você tem aí, divide. Oi? Triste essa fala. É triste essa fala. Né? Então agora, pessoal, imagina só, são 6 balas para dividir entre 3 crianças. Então aí, ó, eu penso realmente nas crianças, certo? Sobra 3. Isso, eu tenho aqui, ó, eu penso aqui, ó, exatamente, ó. Muitas vezes não precisa desenhar a criança, tá? Como o professor está fazendo, mas é só para a gente saber, ó. Só para a gente pensar, para a gente ter isso na nossa cabeça. Senão a gente não consegue entender a multiplicação, tá? Então tem a criançada ali. E aí eu tenho as minhas balas de limão até. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Aí eu pego uma bala de limão e dou para essa criança aqui, certo? Aí eu vou lá e tiro uma da minha conta aqui, ok? Aí eu vou lá e dou outra bala de limão para essa aqui e tiro da minha conta aqui. Opa, tirei 2, era uma só, professor. Aí eu vou lá e dou outra bala para essa criança aqui, certo? O que faz tirar da minha conta aqui. Estou fazendo bem devagar para que vocês entendam o conceito. Quando eu terminei de distribuir pelo menos uma bala para cada um, aí eu volto aqui, ó. Se no final eu não conseguir dar a mesma quantidade de balas para todos, eu pego o que sobrar e fico comigo. Não é assim que a mãe faz também? Ah, não vai dar para todo mundo? Eu vou ficar aqui, ó. Sobrou 2, essas 2 aqui ficam para mim. Eu fico guardado para depois aqui, certo? Para não dar briga, né? Então até na escola assim, né? A gente às vezes tem alguma coisa para dividir, a gente, né? Não pode dar briga. O importante é isso. Aí eu vou lá e dou uma bala para esse aqui e Vai dar pra você já. Que dá. isso, já o pessoal que já tá mais acostumado aqui já meio que sabe, né? O que vai acontecer aqui, certo? Tirei mais uma e aí eu vou e dou uma balinha aqui para mais um e pronto. Agora acabou todas as minhas balas. Quantas balas cada criança ficou? 2. Com 2 balas. Sobrou alguma? Não. Não sobrou. Meu Deus. Certo? Agora vamos por 9. Pessoal, tudo isso aqui é treino de conceito, tá? Na verdade, essa divisão aqui a gente só está treinando os conceitos. E isso depois a gente vai usar, porque depois vai ficar mais difícil as contas, certo? Então, 9, desce o 9. Pessoal, 9 dividido por 3 fica 3 e sobra 0. Por que você correu, professor? Porque está acabando